Olá, muito boa tarde. O Concílio Ecuménico Vaticano II inaugurou uma nova era no diálogo interreligioso, reservando um dos seus documentos exclusivamente para este tema. A história e o relevo deste documento vai ser analisada por José Eduardo Borges de Pinho, convidado do programa Eclésia. Primeiro, mostramos-lhe algumas notícias que marcam a atualidade religiosa. Dom Manuel Clemente regressa a Lisboa no dia 7 de julho como patriarca da Diocese e diz levar consigo os tempos bonitos vividos no Porto. Foram tempos muito bonitos em termos de companhia, de presença, de amizade. A gente do Porto é uma gente muito hospitaleira. Eu também já cá tinha família e isso ajudou. Mas depois esta família cristã, paróquia a paróquia, setor a setor, no Porto é tudo muito direto, o contacto, a familiaridade ganha-se pressa e essas coisas não se perdem, vão comigo e vão comigo para Lisboa. E o que é que irá fazer em Lisboa? Irá fazer o mesmo estilo que fez no Porto? O mesmo estilo pastoral? Sim, isso com certeza. Eu creio que agora, quando nós chegamos já a meio dos 60, já não mudamos. E creio que nem teria que mudar, porque o que é ser pastor, se não ser assim, um sinal de que Cristo pastor continua. E, portanto, é olhar para o Evangelho e tentar decalcar na nossa vida aquilo que era a atitude pastoral de Jesus Cristo, não há outra, né? Numa época da história onde a crise é patente, tanto do ponto de vista económico como do ponto de vista dos valores, que apelos é que irá fazer aos cristãos de Lisboa e também aos cristãos portugueses? Aquele apelo que o Evangelho nos faz sempre, ou seja, a palavra crise significa tudo aquilo que altera as expectativas, interrompe a normalidade, não é? A crise tem a ver com isso. E, portanto, são outras tantas ocasiões de conversão, afinal, o que é que vale a pena, e converter-se a esses valores, quer dizer, coisas que valem, que perduram e que verdadeiramente importam para nós e para os outros, não é? E, por isso, estes momentos, sendo, obviamente, negativos, no prejuízo que trazem às pessoas, também são ocasião para uma renovada presença cristã no mundo. A proximidade de todas as pessoas faz com que Dom Manuel Clemente esteja atento aos problemas que afetam a sociedade. Para sair da crise, sugere duas atitudes: solidariedade e pedagogia. A liderança numa diocese não fez do Bispo Manuel Clemente apenas um dinamizador da pastoral da Igreja na região. Também um líder atento a todas as pessoas, às famílias, aos seus problemas e à forma como estão a ser governadas. O que nem sempre tem sido tarefa fácil, nomeadamente pelo registro técnico, em que quase tudo acontece. Eu tenho alguns estudos, passo o tempo, e os meus amigos também, mas eu acredito que tenho muita dificuldade em perceber certas explicações técnicas. Eu demorei algum tempo a perceber o que eram essas famosas swaps que encheram. Expliquem lá devagarinho. Expliquem lá devagarinho, não é? E isto acontece todos os dias, mandam-nos assim com termos, com dados, com informações às vezes contraditadas, às vezes apresentando com factos consumados coisas que ainda são possibilidades, né? E nós ficamos muito atordoados. E depois o que é que acontece? Desistimos de perceber e cada um vai à sua vida, não é? Pedagogia e solidariedade são as atitudes propostas para que cada um não desista de perceber e muito menos de colaborar na reconstrução de uma outra sociedade. Esse é o desafio dirigido, nomeadamente, a quem tem de decidir. Que sejam ao mesmo tempo solidários e pedagógicos. Isto é, que a nossa população em geral, com essa capacidade de se reconstruir, que efetivamente mantém, seja correspondida com propostas claras e que tenham isso mesmo, tenham solidariedade, as pessoas percebam que toda a gente está com toda a gente, que ninguém se põe de fora e que pelo menos isto talvez seja possível e aquilo também, e que se responda. É um esforço conjunto. Próximo das pessoas, Dom Manuel Clemente descobre disponibilidade para participar em sucessivos recomeços. Escasseiam orientações. Há uma disponibilidade grande ainda da parte de muita gente e nós temos pena e custa-nos verificar que não é suficientemente correspondida pelos decisores, quer nacionais, quer internacionais, em termos de pedagogia social, dizer, podemos fazer assim, isto aqui ainda é possível, vamos por aqui. É certo que os decisores e os responsáveis já têm um certo receio de fazer previsões, mesmo a curto prazo, não é? Para não serem desmentidas por uma catadupa de contrariedades.
Outro tema em permanente análise no interior da Igreja Católica diz respeito aos casos de abuso sexual por parte de membros do clero. São casos que têm que ser verificados e acompanhados. Para isso estão previstos uma série de procedimentos, quer dentro da Igreja, quer na ordem civil. E nós, quer como cidadãos, quer como pessoas da Igreja, temos que respeitar o que está previsto e temos que andar com esses casos para a frente. Para Dom Manuel Clemente, uma outra observação é necessário fazer-se. Trata-se também de agressores que, em alguns casos, como se tem verificado, já foram vítimas, não é? Portanto, são pessoas, e isto temos que ter em conta, não é? Depois, e exatamente por serem pessoas, nunca são casos que se resolvam rapidamente, às vezes levam uma vida inteira a resolver. E por isso têm que ser acompanhados durante os processos, se houver casos para processos, e depois, porque trata-se de pessoas, não é? E como digo, os casos pessoais não se resolvem como quem abre e fecha dossiês, não é? Casos no agir da Igreja e dos seus responsáveis, onde Dom Manuel Clemente aconselha a discrição mediática. Neste tema, como de uma forma geral, diante da mediatização de muitos outros. Aos 64 anos, Dom Manuel Clemente regressa à sua diocese de origem como bispo diocesano. Um percurso académico e pastoral que se iniciou em Torres Vedras, de onde é natural. Aos 64 anos, Dom Manuel Clemente é nomeado Patriarca de Lisboa, sucedendo a Dom José Policarpo. A resignação por limite de idade do cardeal e patriarca emérito, apresentada em 2011, já tinha sido aceite por Bento XVI, decisão que foi agora confirmada pelo Papa Francisco, refere uma nota enviada pela Nunciatura Apostólica em Portugal à agência Eclésia. Dom Manuel Clemente, bispo do Porto desde 2007 e antigo auxiliar do Patriarcado de Lisboa, foi eleito vice-presidente da Conferência Episcopal Portuguesa em 2011, após ter presidido a Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais. O 17º Patriarca de Lisboa foi o vencedor do Prémio Pessoa 2009, o qual evocou a sua obra historiográfica, intervenção cívica e postura humanística de defesa do diálogo e da tolerância, de combate à exclusão e da intervenção social da Igreja. Manuel José Macário do Nascimento Clemente nasceu em Torres Vedras a 16 de julho de 1948. Após concluir o curso secundário, frequentou a Faculdade de Letras de Lisboa, onde se formou em História antes de entrar no Seminário Maior dos Olivais em 1973. Em 1979, licenciou-se em Teologia pela Universidade Católica Portuguesa, doutorando-se em Teologia Histórica em 1992, com uma tese intitulada Nas Origens do Apostolado Contemporâneo em Portugal, a Sociedade Católica. Ordenado padre em 29 de junho de 1979, o novo patriarca foi coadjutor das paróquias de Torres Vedras e Runa, formador e reitor do Seminário dos Olivais e membro do Cabido da Sé de Lisboa. Dom Manuel Clemente foi nomeado Bispo Auxiliar de Lisboa por João Paulo II a 6 de novembro de 1999. A ordenação episcopal teve lugar na Igreja de Santa Maria de Belém, nos Jerónimos, no dia 22 de janeiro de 2000. Em 2007, Bento XVI nomeou o Bispo do Porto para suceder a Dom Armindo Lopes Coelho. Receberia o Papa alemão na cidade nortenha a 14 de maio de 2010. Nesse mesmo ano, lançou uma missão especial na Diocese. O Patriarca de Lisboa é autor de vários trabalhos sobre o catolicismo em Portugal, a partir do liberalismo, e é também presença semanal no programa Eclésia na RTP2, com a rúbrica O Passado do Presente, dedicada à história da Igreja. É também membro do Conselho Pontifício das Comunicações Sociais. A sua última obra, lançada para assinalar o 6º aniversário da tomada de posse da Diocese do Porto, intitula-se O Tempo Pede uma Nova Evangelização e reúne os textos mais recentes pronunciados dentro e fora do contexto eclesial. Dom Manuel Clemente foi um dos delegados da Conferência Episcopal no Sínodo dos Bispos para a Nova Evangelização, realizado em outubro de 2012 no Vaticano, no qual apelou à redescoberta e aprofundamento da novidade constante de Cristo, nas atuais circunstâncias da Igreja e do mundo. A tomada de posse do novo patriarca está marcada para o dia 7 de julho.
No Vaticano, o Papa celebrou o Domingo de Pentecostes com mais de 150 mil pessoas que representavam muitos movimentos eclesiais, uma ocasião para reafirmar a necessária atenção e cuidado aos pobres. Mais de 150 movimentos eclesiais marcaram presença neste encontro mundial que se integra no programa do Ano da Fé a decorrer até novembro. No sábado, o Papa Francisco aproveitou este encontro para lembrar que, mais do que uma crise económica, o mundo assiste a uma crise do homem. Se gli investimenti nelle banche tutto calano un po', tragedia, come si fa? Ma si muoiono di fame la gente, non hanno da mangiare, non hanno salute, no? Non passa niente. Questa è la nostra crisi di oggi. E la testimonianza di una Chiesa povera per i poveri va contro questa mentalità. A intervenção aludiu ainda a uma cultura do confronto, da fragmentação, em que se deita fora aquilo que não interessa, a cultura do descartável. O Papa defende que a Igreja Católica deve estar particularmente atenta aos idosos, que são a sabedoria de um povo, e às crianças, procurando criar uma cultura do encontro, uma cultura da amizade, mesmo com quem não tem a mesma fé. No domingo em que se assinala o dia de Pentecostes, o Papa desafiou ainda a sociedade contemporânea a abrir-se à novidade de Deus, alertando para os riscos de haver grupos fechados dentro da Igreja Católica. Notícias da atualidade religiosa que pode acompanhar em agência.eclesia.pt. Agora falamos do documento do Concílio Vaticano II sobre o diálogo interreligioso. E é nosso convidado, José Eduardo Borges de Pinho. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Vimos já aqui neste espaço em que evocámos os conteúdos essenciais do Concílio Ecuménico Vaticano II, quão relevante foi esse contributo para o diálogo ecuménico, foi também para o diálogo interreligioso. E qual a diferença entre estas duas instâncias de diálogo? Para o diálogo interreligioso foi ainda mais relevante, se podemos assim dizer, porque foi o início, praticamente, de uma atitude completamente nova. Foi uma novidade muito maior. Muito maior, exatamente. E uma novidade que surge sem que, à partida, houvesse uma noção exata de que o fim iria ser esse. Eu recordo que o início da declaração Nostra Aetate começa por uma iniciativa do Papa João XXIII. Que é a declaração especificamente sobre a Igreja e as religiões não cristãs. Exatamente, e as igrejas não cristãs. Inicialmente, João XXIII pede aos responsáveis do secretariado para a União dos Cristãos que elaborem um texto acerca da relação da Igreja Católica com o judaísmo. Quando João XXIII toma posse, recebe, uns meses depois, diversas delegações e personalidades do mundo judaico que lhe queriam agradecer, por um lado, a sua atitude pessoal e todo o contributo também de muitas outras pessoas na altura do Holocausto. João XXIII teve um papel importante que era reconhecido. Por outro lado, pediam a João XXIII que contribuísse para alterar a tradicional atitude, que às vezes era um bocadinho também de animosidade para com o povo judeu, mesmo nos espaços católicos, até na oração de Sexta-feira Santa, rezava-se, como sabe, pelos pérfidos judeus. É aqui que João XXIII toma, de facto, a decisão de sugerir uma declaração sobre o judaísmo, consciente de que a nossa relação como cristãos com o povo judeu tem uma marca muito, muito específica. Estão também na origem do que é o ser cristão. Nós não os entendemos sem essa raiz. A evolução dos acontecimentos foi um documento que, de facto, demorou a elaborar e que teve muitos problemas. A evolução dos acontecimentos fez com que se percebesse, também por pressões do exterior, que só era possível fazer qualquer declaração que não criasse mais problemas, também do ponto de vista político, que se tornava-se necessário introduzir também uma reflexão sobre outras religiões existentes no mundo. E aí esta declaração inclui o hinduísmo, o budismo
e outras tradições religiosas? É um documento mais pequeno do concílio. É um documento mais pequeno, é um documento também que se limita aos princípios. A grande novidade do documento está exatamente em afirmar, de uma forma precisa, que nós temos de considerar, como católicos, como cristãos, temos de considerar de forma positiva todas as outras religiões enquanto caminhos nos quais as pessoas encontram o seu lugar também de abertura a Deus. A diferença que a Nostra Aetate, a declaração sobre as religiões não cristãs, assinala, no fundo é esta. O problema tradicional que a Igreja Católica trazia consigo é como é que acontece a salvação das pessoas. Esse problema já o concílio tinha resolvido. E tinha resolvido, não no sentido, digamos, matemático, mas no sentido de dizer a Igreja é sacramento universal de salvação, é sacramento, não é o lugar exclusivo no sentido em que só quem está na Igreja é que se salva, mas como sacramento ela é um lugar necessário de indicação, de sinalização da oferta salvífica e misericordiosa de Deus a toda a humanidade, a todas as pessoas. E isso acontece de modos que só Deus também conhece, Gaudium et Spes, número 22. Portanto, o problema da salvação individual tinha sido já esclarecido em termos internos e eclesiais na Lumen Gentium e depois na própria Gaudium et Spes, mas a questão, como é que nós valoramos, como é que nós vemos as religiões como tais, como enquanto expressões também culturais da vivência das pessoas, essa questão é que não estava resolvida e é que vai aí ser, de facto, analisada. E é por isso que aparecem neste documento palavras como estima em relação aos muçulmanos, a valorização do património espiritual dos judeus. Tudo isto era novo. Tudo isto era novo, e, sobretudo, decisivamente novo era o olhar. Eu recordo que havia entre as posições mais recentes no próprio século XX, não, claro que é uma posição, é uma situação um bocadinho diversificada, mas, por exemplo, houve um teólogo, Karl Barth, um teólogo evangélico de muito grande relevo, que tinha uma visão negativa de tudo o que são as expressões religiosas enquanto caminho de autoconstrução humana diante do mistério de Deus. A Igreja Católica não assumiu essa posição, aliás, desde os princípios do cristianismo fala-se das sementes do verbo, mas não tinha uma visão positiva, esclarecida e, sobretudo, reconhecedora daquilo que as religiões, outras religiões também podem significar para a experiência cristã e para a descoberta de Deus. E, portanto, o que vai fazer aí é exatamente expressar a consciência de que nós pertencemos todos a uma humanidade e que o centro de tudo não é a Igreja, mas o centro de tudo é realmente o mistério de Deus que se manifesta em Jesus Cristo e na força do seu Espírito e, portanto, que abarca toda a humanidade. A consciência de uma humanidade inteira a que todos pertencemos e a consciência de que o Deus em que nós acreditamos é o Deus de todos os homens e mulheres, é isso que faz com que a Igreja olhe com um novo olhar, um olhar verdadeiramente novo, para o que de positivo têm estas realidades, não obstante também terem aspectos negativos, como também nós temos, evidentemente. É essa nova consciência que leva também à afirmação e à reprovação de toda a discriminação com que termina precisamente este documento. Exatamente. O documento começa por uma afirmação positiva desta pertença comum, desta construção da fraternidade, mas termina precisamente a dizer que essa construção da fraternidade só acontece na medida em que nós formos capazes de coerentemente condenarmos, repudiarmos toda a forma de discriminação étnica, religiosa, etc. É um documento que tem de ser lido a nível dos princípios teológicos em relação com a Gaudium et Spes, e a Lumen Gentium também, mas mais até a Lumen Gentium do que a Gaudium et Spes. Aliás, a Nostra Aetate, eu recordo, começou por ser inicialmente um apêndice do decreto sobre o ecumenismo, depois percebeu-se que não era assim, depois apêndice da Lumen Gentium, só depois no fim é que se tornou um documento, digamos, autónomo.
E ele foi votado tendo merecido a aprovação de 2.221 padres conciliares, 88 votaram contra. Uma grande distância entre os votos a favor e contra, mas mesmo assim é dos poucos documentos que tem o maior significativo número de votos contra. Por algum motivo em especial? Eu quase que digo que tinha de ter pela novidade do tema. Há quem diga, bem, o próprio Cardeal Bé disse numa aula conciliar que se tivesse imaginado os problemas que ia ter tido, porque houve muitos problemas, digamos, de foro político externo por causa da questão do Estado de Israel e toda a problemática do relacionamento entre o mundo islâmico e o mundo judaico. Portanto, quando se tivesse tido a percepção do que tudo que iria suceder, não sei se teria tido a coragem de avançar. Mas há um problema interno católico. Eu recordo que Monsenhor Lefebvre aprovou o documento, a Constituição sobre a liturgia, mas rejeitou o decreto sobre o ecumenismo, como rejeitou a declaração sobre as religiões não cristãs. Porquê? Porque exatamente aqui é que se mostrava em concreto o que é que significa essa atitude de diálogo e a mudança que também exige num processo de abertura de uma nova identidade. Perceber que a nossa convicção de estarmos na verdade não é atingida pelo facto de entrarmos em diálogo com outras experiências e formas e caminhos de encontro possível com Deus. Pelo contrário, não há outra forma de anunciar o Evangelho senão nessa atitude de diálogo. E veremos de hoje a 8 dias, quando nos encontramos novamente para evocar os conteúdos do Concílio Vaticano II, consequências teve precisamente esta aprovação da declaração sobre a Igreja e as religiões não cristãs. Já amanhã estamos de volta com outros temas da atualidade religiosa em Portugal e no mundo. Votos de uma fim de tarde e até amanhã, se Deus quiser.